Pessoal, aula 2. Vamos lá, mais um passo rumo à aprovação. O que a gente vai estudar na aula 2? Conceito e tipos de estrutura organizacional. Essa é a nossa aula 2. Vamos iniciar retomando a aula 1. A gente fechou a aula 1 analisando o quê? As funções administrativas e suas características. Planejamento. Estabelece os objetivos e a missão, examina a alternativa, determina a necessidade de recurso, cria estratégias para o alcance de resultado. A aula 2 trata da organização. Então, o que acontece aqui? Nós vamos desenhar os cargos e tarefas específicas, criar a estrutura organizacional, definir as posições de staff, coordenar as atividades de trabalho, estabelecer políticas e prioridades e definir a alocação de recursos. Aí nós vamos para a execução, aonde vamos colocar em prática o que foi planejado e organizado, através da motivação, da comunicação, da gestão de conflitos e da gestão de mudanças. E, por fim, controle. Nota que quando nós analisamos a organização, especificamente, nós vamos procurar analisar o agrupamento, a estrutura e a integração dos recursos organizacionais, vamos dividir o trabalho, vamos agrupar órgãos e atividades dentro de uma estrutura lógica, vamos designar pessoas para execução e vamos coordenar diferentes esforços. Assim, a organização ela pode ser vista sob dois aspectos, como uma unidade ou uma entidade social ou como uma etapa do processo administrativo. Quando nós analisamos a organização como uma entidade social, a gente tem que entender que essa entidade pode ser formada de duas maneiras, a formal e a informal. Macete. Eu, Fábio, professor, vocês, alunos, organização formal. Eu, Fábio, pessoa, buscando alcançar um objetivo comum com outras pessoas, relações interpessoais, organização informal. A formal é expressa num gráfico chamado organograma. A informal não aparece no organograma. Por quê? Porque ela representa as relações interpessoais. Quando nós analisamos a organização, nós vamos ter 4 princípios. 1, 2, 3 e 4. Quais são eles? Divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude administrativa. Como funciona? Divisão do trabalho. Eu vou pegar o trabalho e fragmentá-lo. Com isso, eu vou procurar a economia de tempo e energia, a divisão do trabalho gera uma especialização, eu vou ter um aumento da produtividade, uma agilidade na execução da tarefa. Ou seja, nessa visão mecanicista, divisão do trabalho e especialização do operário, o trabalho de cada pessoa deve ser limitado à execução de uma única tarefa. Visão mecânica. Visão sistêmica.
tu tem a ideia do todo e não da parte. Amplitude administrativa. O número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Eu posso ter uma organização alta, muitos níveis hierárquicos, ou uma organização achatada, poucos níveis. A amplitude administrativa, ela pode ser estreita ou larga. Vamos entender isso. Segundo Chiavenato, a amplitude administrativa estreita, ela leva a um trabalho crítico, criativo e inovador, tarefas diversificadas, dispersão física das pessoas, necessidade de orientação, ausência de regras e procedimentos, pouco suporte, muitas atividades não administrativas, preferências pessoais, o custo administrativo é maior. Já as largas, o que acontece? O trabalho é rotineiro e previsível, as tarefas são similares, existe uma concentração física de pessoas, essas pessoas são treinadas, existe um regramento e procedimento, tem suporte, poucas atividades não administrativas, preferências pessoais e o custo administrativo é menor. Assim, se eu for trabalhar numa estrutura larga ou achatada, eu vou ter os níveis. Se ela for larga, olha lá, eu tenho muitos níveis. Se ela for estreita, eu tenho poucos níveis. Assim, os níveis podem ser estratégico, tático e operacional. Estratégico, o que fazer? Tático, como fazer? Operacional, executação. Habilidade conceitual, técnica e humana. Aula 1. Olha como os conceitos se combinam, se convergem. Uma questão que tem caído com muita frequência nas provas da FAURGS. Centralização e descentralização. Centralização, o poder de decisão está no nível estratégico. O resto da empresa diz amém. Organização descentralizada. Todas as áreas buscam participar do processo decisório. Então, toda a centralização e descentralização vão apresentar vantagens e desvantagens. Vamos analisar. As vantagens da centralização: procedimentos homogêneos, facilidade de controle, eficiência na comunicação vertical, melhor acesso à informação, menos redundância de tarefas. Quais são as desvantagens? Depende da cúpula. Tudo está concentrado no estratégico. Gera uma menor competição entre as unidades, uma maior dificuldade de avaliar os gerentes, o desestímulo à criatividade, e isso leva a uma possível ineficiência e uso de recursos. Descentralização. Quais são suas vantagens? Maior autonomia aos gerentes, facilidade de avaliar os gerentes, competição positiva, criatividade e agilidade. Desvantagens: heterogeneidade de operações, ou seja, muitas operações ocorrendo ao mesmo tempo, tendência de desperdício e duplicação, comunicação menos eficiente, dificuldade de localizar quem é o responsável por aquele processo e dificuldade no controle e avaliação. Agora, não confundam, prestem bem atenção, olhem aqui para o quadro. Centralizar é
diferente de descentralizar. E ambos são diferentes de delegar. Como é que a gente grava isso para a prova? Centralizar e descentralizar está geralmente vinculado à tomada de decisão. Delegar é quando eu pego uma atribuição que é minha e passo para uma outra pessoa. Por exemplo, lá na universidade onde eu atuo, conforme eu falei para vocês, expus isso na minha apresentação, eu sou um professor universitário de uma instituição privada aqui do estado. Uma das minhas atribuições como docente é o registro da frequência, a famosa chamada. Aí eu pego e digo para um aluno meu assim: Pedro, tu vai fazer a chamada. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma atribuição que é minha e transferindo ela para uma outra pessoa. Isso é delegar. Centralizar é quando eu, Fábio, digo, todos façam assim. Descentralizar, todos os envolvidos no processo buscam a sua participação na decisão. Então, não confunda. Olha para a tela. Delegar, processo de transferência de um determinado nível de autoridade de um chefe para o seu subordinado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada. E aí, meus amigos, a gente tem que analisar uma concepção que o Chiavenato nos traz muito importante, que são a comparação entre os sistemas mecânicos e orgânicos. Sistemas mecânicos. A ênfase é individual, acompanhem na tela. A ênfase é individual e nos cargos da organização. O relacionamento típico é autoridade e obediência. Rígida adesão à delegação e à responsabilidade dividida. Divisão do trabalho e supervisão hierárquica rígida. Tomada de decisão centralizada. Controle rigidamente centralizado. Solução de conflitos por meio de repressão, arbitragem ou hostilidade. Isso são os sistemas mecânicos. Qual é o inverso disso? Os sistemas orgânicos. Então, nós vamos ter lá, ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos, confiança e crenças recíprocas, interdependência e responsabilidade compartilhada, participação e responsabilidade grupal, tomada de decisão é descentralizada, amplo compartilhamento de responsabilidade de controle, solução de conflitos através de negociação ou soluções de problemas. Observem. Te liga aqui. Sistema mecânico, mecanicismo. Taylor Fayol. Abordagem na tarefa e na estrutura. Sistemas orgânicos, abordagem sistêmica. Ambiente e tecnologia. Com isso, vocês conseguem enxergar o que o Chiavenato nos traz. Ele sempre vai fazer essa comparação entre o mecanicismo e o sistêmico. Vocês vão enfrentar questões que têm caráter mecânico e outras que têm caráter sistêmico. Se tu conhece a lógica de cada um desses paradigmas, resolvido o carreto. Tu já sabe como o paradigma mecânico funciona, tu já sabe como o paradigma sistêmico funciona. Vamos seguir. Organizações burocráticas são mecanicistas, centralizada e única, regras e procedimentos em exagero, amplitude administrativa muito fechada, tarefa especializada e rotineira, equipes não existem,
Coordenação formal e impessoal. Organizações burocráticas, mecanicismo. Organizações adaptativas, desenhos orgânicos, paradigma sistêmico. Descentralizada, poucas regras, amplitude administrativa acentuada, tarefas compartilhadas inovadoras, equipes e forças-tarefas em alto grau, coordenação informal e pessoal. Então, basta lembrar disso. O mecanicismo tem uma visão fechada. No sistêmico tem uma visão aberta. Estrutura organizacional. Segundo Chiavenato, é o conjunto ordenado de responsabilidade, autoridade, comunicação e decisão das unidades organizacionais de uma empresa. Tu tens as estruturas formais, eu, Fábio, professor, tu, aluno, e as informais, que são as relações interpessoais que se estabelecem dentro do ambiente organizacional. Quais são os elementos que definem a estrutura de uma organização? A especialização do trabalho, departamentalização, cadeia de comando, amplitude e controle, centralização e descentralização, nível de formalização. O que nós temos? Os modelos organizacionais mais comuns. As estruturas simples, as burocráticas e a matricial. Cuidado! São 3 os componentes de uma estrutura organizacional: sistema de responsabilidade, de autoridade e de comunicação. Vamos analisar cada um deles. Autoridade refere-se à obrigação que uma pessoa tem de fazer alguma coisa para outrem. Quando o subordinado assume determinada obrigação, deve prestar contas à pessoa que lhe atribuiu a responsabilidade. Por exemplo, a coordenação pedagógica aqui do curso. Foi definido que eu iria ministrar conhecimentos específicos, então eu tenho uma responsabilidade para com a coordenação pedagógica. Cuidado! Não confunda responsabilidade com autoridade. A autoridade é o direito para fazer alguma coisa. Pode ser o direito de tomar decisão, de dar ordem, de requerer obediência ou simplesmente de desempenhar um trabalho que lhe foi designado. Eu, Fábio, 34 anos de docência de administração. Eu tenho autoridade no que eu estou fazendo. Por favor, pessoal, não levem para a ideia de primeira bolachinha do pacote. A gente está sempre aprendendo, não é isso. Eu estou explicando um conceito através de um exemplo para que vocês consigam compreender. Então, posso ter 2 tipos de autoridade. A formal representa a autoridade delegada pelo seu superior hierárquico imediato. A coordenação pedagógica disse: Fábio, tu vai ministrar conhecimentos específicos na URGS. Autoridade formal. Informal. Aqui no curso, eu sou o professor que trabalho com as disciplinas vinculadas à administração. Então, eu tenho uma autoridade informal. Eu sou responsável. A Dani, a parte de raciocínio lógico. Os colegas da legislação, na parte do direito. A autoridade informal. Não se esqueçam, isso a FAURGS adora cobrar. E vocês vão ver quando a gente for fazer a análise das questões, pessoal. O quanto esse tema cai nas provas. Vamos seguir. Comunicação. É o processo de envio de uma mensagem por um emissor dentro de um canal para um receptor. Ou seja, o sistema de comunicação é um meio pelo qual as informações dentro da organização fluem, se comunicam, se transacionam.
Agora sim, bastante atenção. Vem para o quadro. Tipos de estrutura organizacional formal. Por que formal? Porque é aquela que está sendo representada dentro do organograma da empresa. Nós podemos ter o primeiro grupo, que são as tradicionais. As tradicionais, pessoal, elas se dividem em 3 tipos: linear, funcional linha staff. Na aula 1, eu havia dito para vocês que chegaria o momento que a gente iria entender o que significa linha staff. Então, tem um macete aqui para a gente nunca mais errar. Toda vez que tu falar numa estrutura organizacional formal, representada através de um gráfico chamado organograma, tradicional. Ora, se ela é tradicional, eu já sei o quê? O paradigma é mecanicista. Linear. Foco na hierarquia. Bah, Fábio, como é que eu vou lembrar disso na prova? Barbada! Quais são as 2 empresas mais antigas da humanidade? Por favor, sem análises críticas. Estamos aqui dando um exemplo científico. A Igreja Católica Apostólica Romana e o Exército. O que essas 2 empresas têm em comum? Alta amplitude administrativa, muitos níveis hierárquicos. Então, são estruturas organizacionais formais, tradicionais, lineares. Se fundamentam na hierarquia. Entre o Papa e o Padre, a cadeia hierárquica é muito grande. Funcional. Especialização. Num hospital, nós temos o médico do pulmão, temos o médico dos olhos, temos o médico do coração, temos o médico do aparelho digestivo. Quer dizer, existe uma infinitude de especialistas focados numa determinada área do corpo humano. Estrutura organizacional formal, tradicional, funcional, especialização. E a linha staff é a mistura das 2. Por quê? Linha é fundamentada na hierarquia, staff na especialização. Cuidado! Linha, responsabilidade direta. Staff, responsabilidade indireta. Exemplo. Nesse momento, nós estamos tendo a segunda aula de conhecimentos específicos para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no cargo assistente em administração. Nessa aula, nós estamos estudando conceitos e tipos de estrutura organizacional.
Eu, Fábio, sou linha. Eu tenho responsabilidade direta. Mas a nossa aula é à distância. Nós estamos nos valendo da tecnologia para alcançarmos o nosso objetivo. O Joca, que é o cinegrafista, que está comigo nesse momento, o que ele é? Staff. Ele tem responsabilidade indireta. Mas sem ele o meu trabalho não existe. Então não te esquece, linha, a responsabilidade é direta. Staff, a responsabilidade é indireta. Outro cuidado que a gente tem que ter aqui. A FAURGS adora cobrar isso dos candidatos. Assessor é a mesma coisa que staff. Não tem responsabilidade direta, mas sem ele o trabalho não existe. Ficou bem explicado, pessoal? Tipos de estrutura organizacional formal: tradicional, linear, hierarquia; funcional, especialização. Linha staff, linha é baseada na hierarquia, staff na especialização. Linha, responsabilidade direta, staff indireta. Olhem para a tela. Estrutura linear. Nós temos uma hierarquia muito bem definida. Funcional. Há, pela especialização, uma combinação de conhecimentos. Linha staff. Linha, responsabilidade direta, staff, responsabilidade indireta. Linha, linear, staff, funcional. Então, aqui nós temos as características da linear, suas vantagens e desvantagens, da funcional, suas vantagens e desvantagens, e linha staff, conforme nós acabamos de analisar ali na quadro. Vamos encerrar esse bloco nesse momento e no bloco seguinte vamos dar continuidade à exposição do conteúdo. Até lá!